beleza? Dando continuidade aqui, estou na Fenda da Freira, aqui na região do Buraco do Padre. Aqui tem toda a atividade, algumas especificações dos locais onde a gente vai visitar. Então, aguardando aí a equipe se formar para a gente poder descer lá pro buraco. Não, buraco não, pra Fenda da Freira. E depois a gente vai, conforme for, a gente vai dando continuidade. Então estou aguardando aqui. Aqui tem um local de entrada, né? Eu, minha esposa e minha filha. Então aguardando aqui para preencher a equipe. Olha só. Tem várias coisas de geodiversidade, né? Com nomes específicos, né? Biodiversidade local, os bichinhos que vivem aqui. Isso aqui é tudo que a gente vai ver. Aqui é a Fenda da Freira, tá tudo aqui. Vou dar um pause aqui e já continua. A gente vai contornar por essa trilha aqui de mais ou menos 100 metros e adentrar mais 106 metros dentro da cavidade, né? A extensão total da fenda é aproximadamente 300 metros, mas a área visitável com segurança é de apenas 106. Porque vai ter nosso tunelamento das rochas, né? Daí não é possível prosseguir com segurança. Pessoal, a Fenda da Freira ela é um ambiente cavernícola, certo? Apesar de ela não ter o teto fechado, não se configurar como uma caverna, mas ela vai ter todos os pré-requisitos para preencher o necessário, né, para preencher um ambiente cavernícola, ou seja, ela vai ter uma geodiversidade específica, uma biodiversidade específica, né, que são justamente propícios daquele ambiente. Ela também é uma área muito frágil, né, e até 2015, essa aqui é uma área privada, mas em 2015 nós cobravam entradas para o local, então quem conhecia a região vinha para cá e fazia a visitação como bem entendia. Então, principalmente na Fenda da Freira, é uma área que sofreu muita degradação por esse motivo, né? Por não ter um controle, por não ter um monitoramento. Então, tinham várias pichações nas paredes, né? Na formação do arame do fundo, porque ela é uma rocha muito frágil, então se a gente riscar ela com facilidade, a gente consegue deixar marcações. Tinha muito lixo no local, tinha um forte odor de urina nos cantos, né? Então, a partir de 2019, o GUP, que é esse login aqui, é um grupo Universidade de Pesquisas Espeleológicas, ele vai procurar uma parceria com o parque, né? Então, o parque ia ceder um espaço para eles fazerem as atividades do campo, né? Eles foram fazendo todo um processo de digitalização do espaço e com as informações que eles tiveram, né? Com os estudos, eles passaram para a gente e a partir de então a gente faz a visitação dessa maneira, com um número limitado de visitantes e sendo monitorado por um guia. Então, pessoal, por causa disso a gente sempre pede, né, para ter um cuidado um pouco maior com o ambiente, porque realmente é um ambiente muito frágil. Então, se vocês forem tocarem na rocha, né, ter um toque gentil com ela, não pisar na rocha e também, como é um ambiente cavernícola, vai ser obrigatório o uso do calçado fechado e do capacete, certo? O capacete não é permitido tirar em nenhum momento. E principalmente se atentar com o uso do capacete, né? Porque a gente às vezes quer olhar para cima lá, aí acaba batendo com o capacete na formação rochosa, beleza? Pessoal, aí as explicações sobre a formação geológica do espaço, eu prefiro abordar lá dentro, porque é mais impactante devido ao ambiente, certo? Porém, eu tenho que perguntar para vocês se alguém aqui tem aracnofobia, fobia de insetos, de artrópodes, tranquilo para vocês? Ouvindo ninguém, tá tudo certo. Não que a gente vá andar caindo aranha sobre a gente, chutando inseto, mas se a gente iluminar as cavidades, né, a gente consegue observar esses animais lá dentro, porque realmente é um ambiente onde eles habitam, certo? E a gente está entrando lá, exato. Então, pessoal, eu vou ensinar como é que faz a equipagem do capacete, aí eu distribuo para vocês, todo mundo com o capacete equipado, a gente inicia a atividade, beleza? Tem que dar um pause aqui, daqui a pouco continua. Equipado, estou pronto para descer agora. Vou dar um pause pessoal, aqui. só mais alguns avisos. Essa trilha que a gente vai fazer é um pouco mais sinuosa, vocês vão perceber que ela é cheia de raiz, né? Não vai ser tão limpo quanto essas trilhas que vocês usaram até agora.
Então, se atentar um pouco, né, para não tropeçar. E também, se for se apoiar em algum local, olhar bem para onde está colocando a mão. Porque está na época de proliferação daquelas lagartas de fogo, então é bem comum da gente encontrar elas por aqui. Então, para evitar algum tipo de queimadura, algum incômodo, se atentar bem com isso, beleza? Deixa eu perguntar. Oi. Quando você der essa metade, assistir assim ou continua? Assim, a gente tenta convencer para ir. Faz um esforcinho para convencer o pessoal. Você viu a lagarta ali embaixo? Vou dar uma pausa aqui, depois a gente continua. Estamos aqui na caminhada, indo lá para a fenda da freira. O pessoal está na frente e a gente está continuando. Vou dar um pause aqui para a gente continuar depois. A formação do arenito furna. O arenito furna é uma rocha que tem cerca de 400 milhões de anos e o arenito Vila Velha é uma rocha um pouco mais jovem. Então, são ambas formações de bacias sedimentares, porém o arenito Vila Velha tem cerca de 300 milhões de anos. E por conta disso ela vai ser uma rocha um pouco mais delicada, um pouco mais frágil, e o processo de erosão dela vai ser feito pelo vento. Então o vento colidindo com a rocha vai granulando os cristais de quartzo, né? E vai erodindo a rocha. Aqui a gente vai observar que o que vai fazer o processo de erosão vai ser a água. Vamos continuar? Alguém sabe o que é? Mancha vermelha? Relacionada à qualidade da pureza do ar, isso mesmo. O nome disso daqui é líquen. E ele é a fusão do fungo com uma alga. E ele é justamente o indicativo da qualidade da pureza do ar. Porque ele só vai crescer em condições muito específicas. Se tiver 2% de poluição no ar, ele não se desenvolve. Então, a gente consegue encontrar esses líquidos pelo parque todo, certo? Porém, aqui é um ponto de maior concentração deles, como vocês podem observar. Delícia, né? É puro. Esses líquens vermelhos aqui. Aqui, ó. Os locais assim, todos esses pontos vermelhos. É o que ele acabou de explicar. Continuo. Vou dar um pause aqui, porque aqui para descer é complicado. Que delícia. Pessoal, vocês conseguiram notar, né, a mudança na temperatura? Sim, como estamos aqui. É o ar-condicionado. Exatamente. Já foi nomeada aqui de fenda do ar-condicionado justamente por essa característica, né? Os paredões rochosos, eles são tão grossos que tanto o calor quanto o frio não vão penetrar aqui na cavidade durante o ano todo. Então, ela vai se manter nessa média de temperatura de 18 graus pelo ano todo. E também que vocês podem perceber, né, que a rocha está vertendo água, ela está suando o tempo todo. Ela é muito porosa, né? Então ela absorve muito líquido, tanto da água que vai infiltrar pela chuva, como da água que vai verter pelo sol, né? Aqui na bacia de Ponta Grossa é uma área muito rica em poços artesianos, e também a título de curiosidade, né? É por isso que a Heineken e a Ambev foram se instalar aqui na região, né? Com o intuito de explorar esses poços. Vamos continuar, pessoal? Sim. Vou dar uma pausa aqui pra gente continuar. Aqui já começamos a ver o ambiente aqui muito agradável, muito gostoso. Olha aqui. A gente pode olhar lá em cima. Que lindo o raio do sol. Rocha da Proa. Ela também é como se fosse um cartão postal aqui da fenda, né? Então é o ponto mais procurado para fotos entre os visitantes. Eu vou passar um ponto para vocês, se vocês quiserem. Eu posso também tirar as fotos para vocês. Quem for bater a foto fica perto dessa linha. E quem for posar vai vir até aqui a metade do corredor. E vai dar uma dimensão bem legal entre o tamanho do corpo de vocês e o tamanho da rocha, beleza? Sim. Ah, que legal. Fica aí, fica aí. Lindo. Mas assim, primeiro eu vou, você tira aí, e depois vai tirar de uma vez. Aqui, mãe, na frente. Dá um pause aqui pra gente poder continuar. Vocês podem ver que é maravilhoso aqui, né? Olha lá que lindo. Olha que bonito aqui em cima. Eu tô dando uma
fotografado aqui em cima, olha que bonito. Olha que lindo. Aqui é simplesmente gostoso demais e você precisa sentir a frescura que tá aqui. Frescor, né? Muito gostoso. Bacia sedimentar, então, como eu estava comentando para vocês, a formação levou 400 milhões de anos, né? Essa bacia sedimentar do Arenito Furna. Então, para a gente entender como se dá esse processo, a gente vai literalmente voltar 400 milhões de anos atrás, lá para o período devoniano, e imaginar uma grande panela, um grande buraco no fundo do oceano. Para exemplificar, fica mais fácil a gente imaginar como se fosse uma xícara de chá ou de café, e a gente coloca uma colher de açúcar nessa xícara. Se a gente não mexer o líquido, né, parte desse açúcar vai se tornar homogêneo com o líquido e parte dele vai ficar heterogêneo ainda, né, e ele vai lentamente decantar até o final da xícara. E se a gente continuar sem mexer, né, se ele ficar muito tempo parado lá, ele vai se petrificar, vai se solidificar. E é esse o processo da formação da bacia sedimentar. Então, nesse buraco do fundo do oceano, as correntes marítimas iam levando sedimentos, minerais, que lentamente iam decantando até o fundo e ficando muito tempo parado lá, eles se petrificam, se solidificam. Quais são esses minerais? Majoritariamente, na composição do Arenito Furna, a gente vai encontrar o cristal de quartzo, que nada mais é do que areia. A gente vai encontrar pedras de diversos tamanhos, vão ter rochas, pedras amareladas, transparentes, alaranjadas, e também o minério da caulinita. O minério da caulinita é como se fosse uma argila, e ele que vai dar a liga, né, e ajudar a compactar esses minerais. Não são os dois únicos encontrados aqui na composição do Arenito Furna, mas principalmente são esses dois, o cristal de quartzo e o minério da caulinita. E se isso aqui é uma região de fundo de mar, né, de fundo do oceano, como que ficou exposto para a gente? Aí a gente vai ter que avançar ali mais ou menos entre 120 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, na transição do período Jurássico para o Cretáceo. O que está acontecendo nesse período no globo terrestre? Primeiro a gente tem que imaginar, né, a composição continental. Todos os continentes estão juntos na formação da Pangeia. E nessa composição a América está grudada à África e por isso ela está muito mais próxima ao Polo Sul. Então era uma região de águas muito frias, né, águas gélidas. E quando começa a expansão global, as cordilheiras vão se formar. As cordilheiras de gelo vão se formar mais rápido de observar. Nós estamos vendo os microgrelos ali. Bem comprida mesmo. Que ficam nas fendas ali. Bom, pessoal, aqui, né, como eu estava mostrando, vocês conseguem perceber que essas linhas desses microdutos, eles são paralelos. E isso aqui vai ser uma composição um pouco mais granulada do cristal de quartzo, e também é um indicativo para a gente que um paredão rochoso se compactou em cima do outro, né? E aqui é um ponto de descrição do minério da caulinita, essa argila que eu comentei com vocês. Hoje em dia ela é bem utilizada em produtos de cosméticos, né? Então provavelmente vocês têm um pouquinho de minério de caulinita em casa. E outra característica interessante sobre os microdutos é que, como a rocha é muito porosa, a água está circulando por dentro dela durante o tempo todo. Quando ela está com um acúmulo muito grande de água, a gente consegue escutar como se fosse um percurso de um rio por esses microdutos. É bem interessante. Hoje não vai ser possível, infelizmente, mas uma característica bem interessante dos microdutos. Vou dar um pause aqui para a gente continuar. Estamos na fenda. Não vai cair na nossa cabeça não, né? Não. Aqui em cima tem também, né? Aqui a gente encontra as opiniões. Ali, ó, tem uns bichinhos. São os casulos dela, mas elas não caem, ó. Aqui, ó, uma opinião bem grande. Esse aqui é um primo da aranha. Pessoal, vou pedir pra vocês, todo mundo chegar mais pra cá, para o grupo todo se reunir. E ó, conseguiu ver aqui, Maria, o tamanho desse opinião? Bem grandão. Então, ele pode chegar até o tamanho de uma palma de uma mão de uma pessoa adulta. Só que ele é um animal inofensivo. Ele não vai ter peçonha, ele não vai ter teia, ele não tece teia, né? E ele também não tem hábitos de preda. Ele é um animal que vai se alimentar da matéria que tiver ainda em composição aqui dentro da fenda. Por exemplo, um grilinho cavernícola morreu, ele vai lá e se alimenta dele. Ou também das matérias orgânicas que entram pela cavidade pela chuva, né? A correnteza da chuva vai trazendo, vocês conseguem ver, tem bastante vegetação orgânica aqui também. E pessoal, se ele é um animal que não tem peçonha, né? Qual que vai ser o mecanismo de defesa dele? Vai ser esse, ó, ele vai ficar parado, estático.
E se isso não for suficiente, ele vai tomar uma medida um pouco mais radical. Ele vai fazer que nem a lagartixa, que a lagartixa solta a cauda, né? Ele vai quebrar uma das patinhas dele e vocês conseguem perceber que na dobra dessa patinha ela é um pouquinho mais gorda e ali vai ter uma glândula. E quando ele rompe com essa glândula, né? Quando ele quebra a pata, essa glândula vai liberar um odor muito forte de animal em putrefação. E também é um dos motivos dele ser conhecido como aranha fedida, porque é comum de encontrar ali em escombros, né, de construção, nos jardins. E aí quando o pessoal encontra, se assusta pelo tamanho dele, vai lá e mata, e aí quebra as patinhas e ele solta esse odor bem forte, né? Então por isso que ele é conhecido também como aranha fedida, mas ele não é uma aranha, ele é um anfitrião, ele é anfibiosa. Se vocês quiserem tocar, fica à vontade. E também os visitantes apelidam esse pedacinho de pedra do bacon, né? Porque ele lembra uma tirinha de bacon. Ela é brilhosa assim, né? É a água que tá suando. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pessoal, vocês conseguem observar essas pontinhas pretas? Ó, tem vários pigmentos por aqui tá cheio deles. Essas pontinhas, essas formações seriam espeleotemas. Geralmente as pessoas perguntam se não são estalactites, né? Mas a estalactite ela só vai se formar em ambientes cavernícolas mesmo, com o teto fechado, por causa da pressão do solo, né? O peso do solo vai empurrando e vai começando a dar aquelas formações pontiagudas. Aqui, nessa formação dos espeleotemas, como é que ela se dá? Como a rocha, né, vocês conseguem ver que a água está circulando durante o tempo todo na rocha. Pode estar um período de estiagem muito... Então, exato, a gente está mais acostumado com o fóssil, né? O fóssil seria alguma parte ou o animal inteiro, né, que foi preservado, que foi petrificado. O equinofóssil nada mais é do que um rastro de um animal. Estima-se que isso seria um rastro de uma trilobita, que é o animal mais antigo, né, já catalogado na face da Terra. Essa seria como se fosse uma baratinha de fundo do oceano, e ela ia caminhando justamente no período devoniano, né, na formação ainda, quando os minerais estavam decantando, no início dessa formação dessa bacia sedimentar. Então ela passava no fundo do oceano fazendo esses túneizinhos, e com essa formação sedimentar, esses túneis ficaram gravados, né? Se a gente vai para o topo ali do buraco, no mirante de baixo ali, que a gente consegue observar a parte da praia, da Furna, ali tem vários e vários desses equinofósseis e é bem fácil de achar. A olho nu mesmo vocês conseguem visualizar eles lá. Se vocês tiverem curiosidade depois em procurar, vocês acham isso com facilidade. Pessoal, aí o limite da visitação vai ser até onde está aquela placa ali. Quem tiver um interesse, eu só vou pedir para ir de 2 em 2, certo? Porque vai tendo uma funerária. Aqui eu cheguei no limite, né? Ó, Feira da Fenda, fim do percurso, né? Aí eu tô aqui no limite, que não dá para ir para mais para lá porque é bem apertado. Então, como vocês podem ver, né? Tô no limite aqui. Voltando. E aí a fenda da presa, como eu disse para vocês, ela foi conhecida como fenda do ar-condicionado, por causa da temperatura, fenda do navio, por causa da rocha da proa. E aí em 2015, quando eles vão começar